Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Gratidão a Deus pela oportunidade que me é concedida, aos meus pastores, pastor João Lucas, pastor Stephanie Oliveira. E também não posso deixar de mencionar o pastor Gilmar, bispa Cássia, que honraram muito a minha vida, e a palavra diz honra a quem honra, né? Então o Senhor continue abençoando vocês, aos meus líderes, Paulo Vitor, Daniele Souza. E eu peço aos irmãos que, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Enquanto os irmãos abrem, o Senhor tinha me dado um sonho, uma desordem na terra, uns cachorros querendo me devorar. E assim que amanheceu e vi Maceió desse jeito, o temor parece que bateu na minha porta, mas o Senhor disse: eu não te mostrei, eu estou no controle. Aí eu sosseguei. Mateus capítulo 8, quem achou, diga amém. Está escrito: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente ele foi limpo da lepra. E disse-lhe Jesus: olha, não digas nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Amém? Igreja, antes de dar continuidade, o Senhor me disse: filha, diga ao meu povo que hoje é noite de restauração. E se tem algo que o diabo odeia, é restauração. Porque quando alguém diz assim: pastor, eu vou acabar esse relacionamento, aí Deus chega com a palavra de ânimo, restaura o amor, o diabo odeia. Alguém diz: eu vou fechar essa empresa, não dá mais, eu gasto mais do que lucro. Aí Deus manda uma providência, renova o teu ânimo, restaura a tua fé. O diabo odeia a restauração. Porque enquanto o diabo faz alguém perder, Deus faz alguém recuperar. Enquanto o diabo diz: eu tomo, aí Deus diz: eu devolvo. Ele diz: eu vou corroer, aí Jesus diz: eu vou reparar. É por isso que ele odeia a restauração. Mas eu dou glória a Deus porque está escrito na Bíblia, bispa Cássia: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então quem é de guerra já entra em intercessão, porque na medida que eu sinto o calor da ameaça, eu também sei que Jesus está conosco, e Ele está dizendo: não temas, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que é intercessor, consolador, amigo fiel que não abandona. Mateus capítulo 8 conta a história de um homem. E este homem não é mencionado, não tem o seu nome mencionado aqui no capítulo 8. Não sabemos o nome do homem, mas esse homem é identificado pela sua doença. Igreja, um homem é identificado pela sua doença. Isso é muito comum nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver vários milagres de pessoas que não vão ter o seu nome mencionado. Por exemplo, em João capítulo 5, fala da cura do paralítico. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que ele estava há 38 anos enfermo. A palavra em Mateus capítulo 8, mais adiante, fala da cura da sogra de Pedro. Não sabemos o nome da mulher, mas ela estava com a enfermidade, com uma febre terrível. Mateus capítulo 8 fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Não sabemos o nome da mulher, mas sabemos que ela tinha uma hemorragia. Em Marcos capítulo 5 fala do endemoniado de Gadara. Não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele estava debaixo da opressão. Aí eu começo a ver que Jesus tem um mistério, que Jesus também trabalha com aqueles que o nome não é mencionado pelos escritores.
O nome não vai aparecer, mas a dor vai aparecer. A aflição vai aparecer. A miséria vai aparecer. A paralisia vai aparecer. Mas o Senhor me disse: filha, na medida que Mateus, Marcos, Lucas e João vão registrar a dor do meu povo, eles também vão registrar aquele que os curou. Eles vão registrar o nome daqueles que os salvou. Eles vão registrar o nome daquele que os libertou. E quem é este, irmã? Este é aquele que Isaías disse: o governo está sobre os seus ombros. Este é aquele que João Batista disse: ele é mais poderoso do que eu. Este é aquele que disse ao mar: cala-te, disse ao vento: aquieta-te, harabachona. É aquele que enviou o anjo e fechou a boca do leão para que Daniel saísse sem dano. Por quê? Porque em Daniel não foi achado uma falta. Ele não cometeu delito contra o rei. Este é aquele que fez a estéril gerar. Este é aquele que tocou nos olhos do cego e ele passou a enxergar. Este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aquele que Pedro ergueu a sua voz e disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Espírito Santo de Deus. E se eu fosse você, eu começava a dar glória. Por quê, irmã? Porque o Senhor me disse: filha, o meu nome está acima dessa opressão. O meu nome está acima daquela febre que a sogra de Pedro tinha. O meu nome está acima da paralisia, acima da miséria, acima da indiferença, acima da rejeição. O meu nome está acima. Mas sabe por quê? De um tempo para cá, Satanás tem mexido com o emocional de algumas pessoas. Porque em vez de fixar os olhos em Cristo, você fixou os olhos na circunstância. Em vez de ouvir o que Cristo já te disse, você começou a focar naquilo que você vê. O inimigo está começando a atacar o teu emocional. É mais ou menos assim. Cristo diz: eu vou libertar. Aí você vai no Instagram, olha o story e vê que alguém está na mesa de bar. Às vezes está nem bebendo, mas aquilo já abala o teu emocional. Aí o diabo diz: para de orar. Aí tu para de orar. Deus disse: eu irei curar. Aí alguém está na UTI e não bastava estar na UTI, agora está com uma bactéria super resistente. Aí o diabo diz: está indo de mal a pior. Tu vai continuar orando? Aí tu para. Deus diz: eu vou tratar com o homem, mas tu tem tanto medo de perder que acaba fazendo o que não é do agrado de Deus. Aí o Senhor me disse: teve até alguém, uma mulher, que marcou até de ir para a marcha de carnaval, para o homem não ir de mal a pior, sendo que tu não quer, mas tu está fazendo porque tu tem medo. Sendo que o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu sei, eu te conheço e sei como teu coração anda desesperado, mas eu vou te mostrar que eu ainda restauro a identidade daquele homem que foi perdida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu irei mostrar nesta noite que eu restauro. Eu irei mostrar nessa noite que eu restauro o amor que se esfriou naquela casa. Eu irei mostrar que eu restauro a tua moral diante da sociedade. Eu retiro a vergonha e restauro a tua honra. O homem chega, Marcos vai nos dizer que ele se ajoelhou. Ele adorou a Cristo. E ele disse: se tu quiseres, podes tornar-me limpo. O homem está morrendo.
Mas ele disse, se tu quiseres. Ele se humilha e diz, se tu quiseres. O homem está definhando, esgotado, mas ele está dizendo, se tu quiseres. Cristo, igreja, era a única esperança na vida dele. Ele não tinha mais nada a perder. A única coisa que ele tinha a perder era o fôlego de vida. Mas ele se humilha e diz, se tu quiseres. A lepra tomou conta do corpo dele, dos pés à cabeça. Irmão, o que é lepra? Lepra é uma doença causada por uma bactéria que ela atinge a pele, atinge os nervos. Em níveis mais avançados, a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Quando a lepra toma conta daquele homem, eu percebo que ele já não está no estágio inicial da sua doença, mas no estágio final. Por quê, irmã? Porque Lucas vai nos dizer, e ele era cheio de lepra. Quem está cheio de lepra é porque a lepra já tomou conta do corpo. E a lepra, ela não vai se propagando em rápida velocidade, mas em lenta velocidade. Ou seja, o estágio da doença dele não era inicial. O estágio da doença dele já era final, já era avançado. Aí tem alguém que olha para você e ainda vem questionar as tuas atitudes, dizendo que foi da noite para o dia que o problema surgiu, sendo que Deus está usando a minha boca e dizendo, eu sei que tu está desgastado. Eu sei que tu está desgastada, porque esse problema não é de hoje. A lepra tomou conta dele, chega a atingir os nervos. E aí está o perigo. Por quê, irmã? Porque quando atinge o nervo aqui na parte inferior, os pés começam a perder a sensibilidade. Quando os pés começam a perder a sensibilidade, a marcha é travada. Ai, Deus me disse, tem lepra que quer paralisar a tua marcha. Mas assim como Deus disse a Moisés, o Senhor está te falando hoje, manda o meu povo marchar. Manda o meu povo marchar. Não vai ficar paralisado. Lugar de serpente não é na coxa. Lugar de serpente não é na perna. Lugar de serpente é debaixo dos teus pés. Eu não sei o que Satanás fez para te paralisar no meio do caminho. Eu não sei qual foi a arma que ele usou para te paralisar no caminho. Mas erga suas mãos para o alto, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: toda arma preparada contra ti não irá prosperar. Ele está morrendo, ele corre risco de ser apedrejado. E eu começo a imaginar ele dizendo consigo mesmo: se eu morrer, pelo menos eu tentei. Aí ele vai seguindo em direção a Jesus, se ajoelha e diz: se tu quiseres, pode tornar-me limpo, podes limpar-me. Isso me chama muita atenção, porque o homem era doente. Igreja, o homem era doente. Quem está doente precisa de cura. Mas se quem está doente precisa de cura, por que o homem está querendo dizer: podes tornar-me limpo? Se só quem pode ficar limpo é quem está sujo. Se está doente, precisa de cura. Mas por que ele pergunta: se quiseres, podes tornar-me limpo? Se só podemos limpar o que está. De acordo com a lei da época, o leproso tinha que se identificar como imundo. Aí eu começo a entender porque que ele disse: podes tornar-me limpo, porque ele era um imundo diante da sociedade. Fora do arraial, porque você é imundo. Fora do nosso meio, porque você é imundo, tem que viver isolado. E o homem defiando, numa humilhação, cabeça raspada, porque segundo a lei tinha que raspar a cabeça, tinha que cobrir a parte inferior da boca, porque simbolizava imundícia.
E ali aquele homem defiando, de acordo com a lei, ele recebendo essa identidade de imundo, Cristo vai chegar e tocar no homem. Vai tocar onde ninguém quer tocar. Vai se aproximar onde ninguém quer se aproximar. Porque tem coisa que realmente só Jesus faz. Tem protocolo que só Jesus quebra. Não é você que está nessa situação que vai sair quebrada. Pelo contrário, é o jugo que vai ser quebrado por causa da unção. Eu imagino alguém na multidão dizendo: se ele curou tantos, por que não pode curar esse? E eu já imagino outra pessoa então dizendo: olha, se ele tocar no imundo, a gente sabe que segundo a lei, Jesus Cristo também vai ficar imundo. Eu que não vou tocar nele para ficar imundo. E eu imagino outro dizendo: então vamos pegar a pedra, vamos apedrejar. Porque esse homem está fazendo o que aqui próximo da gente? Mas Jesus tem um pensamento próprio ao teu respeito. E Jesus estende a mão e vai em direção ao leproso. Jesus estende a mão e vai em direção ao leproso. Jesus estende a mão e vai em direção ao leproso. Aí eu imagino o coração do leproso acelerando, 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 acelerando. Quando pense que não, ele escuta a resposta de Cristo. E a resposta é: eu quero! Tem alguém que não quer, mas eu quero! Oh, Espírito Santo de Deus! Se depender de alguém, tu morre no meio do caminho. Se depender de alguém, alguém não estende a mão para você porque você está leproso, está leprosa. Mas o Senhor te diz: a minha mão não está encolhida. Eles não querem, mas eu te quero. A minha mão não está encolhida. Eles não querem, mas eu te quero. A minha mão não está encolhida. Eles não te querem, mas eu te quero, rapaz. Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não são surdos para que não possam ouvir. Ele toca. Quando ele toca, aí Jesus disse: filha, essa é a minha boa notícia. E eu disse: qual, Senhor? E o Senhor me disse aqui: quando eu toquei no leproso, eu não só restaurei a saúde dele. Como assim, Senhor? Quando eu toquei no leproso, eu não só restaurei a saúde do homem. Por quê? Porque nós vimos aqui que o homem foi limpo da lepra. Igreja, o homem foi limpo da... E o que a lei diz? A lei diz: se é leproso, tem que se identificar como imundo. Mas agora que ele está limpo, não precisa mais. Então quer dizer o que isso, irmã? Quer dizer que quando Cristo toca no homem, Cristo não somente restaura a saúde física, mas restaura a sua identidade. Meu Deus! Você não está entendendo. Enquanto a lepra, através da lei, impõe a identidade de imundo, a graça, através de Cristo, restaura a identidade de filho. Você é filho. Você não é imundo. Você é amado. Você não é imunda. Você é amada. Eu te quero. 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 Santo Espírito de Deus. Quase morre. Quase morre, mas Jesus restaurou. Quase se divorcia, mas Jesus restaurou. Quase faliu, mas Jesus restaurou. Alguém queria ver a tua desgraça, mas para a infelicidade de alguém, a resposta hoje é restauração. Restauração. Restauração, restauração. Sabe o que Jesus
disse a ele: mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. No final de tudo, vai ter testemunho. Tu crê que no final de tudo vai ter testemunho? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tratamento de uma pessoa leprosa dura cerca de 6 meses a 1 ano. Dura cerca de 6 meses a 1. Mas com um toque, Jesus resolveu tudo. Sabe o que o Senhor está dizendo? O que iria durar meses, o que iria durar ano, em um toque. Em um toque. Em um toque no leproso, ele fica limpo. Nem nos melhores avanços da ciência aquele homem ficaria limpo em 1 ano. Porque hoje, pleno século que a gente tem um tratamento que dura em torno de 1 ano. Então imagine naquela época. Mas em um toque Jesus o limpou. Em um toque Jesus limpou. Então ouça, por esses dias, não se impressione se Deus dá um susto em alguém. Porque Jesus, quando toca, não tem quem meta o peito para cima dele. Quando Jesus toca, o homem chega, ó, baixinho. Quando Jesus toca, o homem, ó, reverencia. Pode estar leproso, mas Jesus vai restaurar. Pode ter perdido a sanidade mental, mas Jesus vai restaurar. Pode estar aí na rua, revoltado, revoltada. Jesus dá um freio, cai em terra e ele restaura. E Jesus faz isso. Vai olhar Atos 9, quando Paulo caiu. Paulo estava perseguindo os cristãos aí. Deus o cercou com a luz e ele caiu em terra. E eu me pergunto ao Senhor, por que às vezes o Senhor permite o homem cair e logo em seguida diz: levanta-te? Por que permite cair, mas logo em seguida diz: levanta-te? Aí o Senhor me disse: é porque quando o homem cai, que eu derrubo, ele se levanta diferente. Você ora, ouça aí, eu estou encerrando. Você ora, você chora, você jejua, você talvez fique até em posição fetal, mas quando chega a hora de Deus, não tem quem peça. Alguém quis aquele homem fora do arraial, mas Jesus quis ele dentro. Alguém quer, mas Jesus quer. Alguém quer, mas Jesus quer. E a última palavra é dele, não é do homem. A última palavra é dele, não é do homem. A última palavra é dele, não é do homem. Ou se eu encerro, sabe por que alguém quer alguém fora? Ou então tanto faz se está dentro ou fora? Porque não foi ele que viu os teus primeiros passos. Você sabe o que é o amor de uma mãe? Eu não sou mãe, mas imagine conviver com alguém que você viu dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras. A dor é diferente. Para alguém tanto faz ou tanto fez, porque não viu os teus primeiros passos no Evangelho. Não viu você na tua primeira saudação tremendo, capenga. Na hora de pregar, o pastor dando uma oportunidade, você chega aqui, olha mais para o chão do que para o povo. Não viu quando você teve a primeira saudação para louvar um hino. É por isso que alguém não se importa.
É por isso que tanto faz, você está dentro ou está fora. Mas Jesus está dizendo: eu te chamei. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi, eu te nomeei. E digo: vá dar fruto. Mas eu quero você dentro do arraial. Eu quero você dentro do arraial. Eu quero você dentro do arraial. Porque eu te escolhi. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece, 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 permanece. Segura na mão do teu irmão, chacoalha e diga: você vai permanecer, você vai permanecer, você vai permanecer, você vai permanecer. Você não é projeto falido. Satanás disse: está leproso, joga fora, não tem jeito. Aí Jesus chega e diz: está limpo, está limpo, está limpo. Eu sou limpo, eu sou limpa. Você é limpo, você é limpa. Porque o que te salva não é você, o que te salva é o sangue do Cordeiro. É por isso que Paulo disse: há só um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo. Este é Jesus. Louvado seja Deus. As palmas louvam ao Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, a minha boca é dele, o meu corpo foi gerado por causa dele, e eu sou limpa por causa do sangue dele. Você é limpo por causa do sangue? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Para dessa bobagem que Deus não se importa com você. Deus quer uma eternidade com você. Para com essa bobeira e se entrega aos caminhos deles. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.